Novamente saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu me sinto feliz porque Deus ele tem me dado a oportunidade de chegar aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Meus irmãos, eu estava conversando com uma amiga de fora, estava dizendo que eu passei a semana com a garganta boa, mas algumas horas atrás, irmãos, comecei a ficar rouco e com sintoma de resfriado. Por isso que eu pedi para que o amado aumentasse um pouco. E eu estou aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Hoje é culto do Troate, porém também é um culto evangelístico. E fugindo um pouco da leitura que o nosso irmão José Vicente ele leu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 5 ao 6, onde nos mostra uma história muito bonita de dois apóstolos, quando estava de frente da formosa, daquela congregação, aonde tinha um homem que lhe pediu esmola. Ele olhando para aquele homem, todo mundo já sabe, ele disse que não tinha prata e ouro, mas o que ele tinha, ele iria dar aquilo. E a Bíblia diz que ele disse assim: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Isso aí, essa história todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu, pelo menos uma pessoa pregar esta passagem. Mas eu queria, irmãos, que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 10 e no versículo 46. Apenas eu vou ler um versículo, irmãos. É uma passagem conhecida dos irmãos, mas Deus tem colocado no coração uma palavra em ligeiros tempos a respeito deste homem. Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Bem forte, tem misericórdia. Meus irmãos, olhando para o texto onde escreveu o evangelista São Marcos, olhando para o versículo 46, nós encontramos uma história de um homem conhecido como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando a Bíblia, irmãos, a Bíblia categoricamente ela gosta de informar quando se trata de pessoas que influenciaram Israel. Tem pessoas que destacam seus nomes, e uma dessas pessoas se chama Timeu. E o que significa a palavra Bartimeu? Conhecemos que a palavra Bartimeu não é um nome próprio, e sim um título dado àquele cego, a qual vivia mendigando. A história de Israel não sabe, porém, o nome do cego que mendigava junto ao caminho de Jericó para Jerusalém. Mas a história de Israel nos conta que aquele jovem era conhecido como Bartimeu, o cego, filho de Timeu. E encontrando dentro da história de Israel, nós encontramos um homem antes de Jesus Cristo, aproximadamente antes de Cristo vir a nascer, 10 anos antes de Cristo. Diz a história de Jerusalém, a história de Israel, que existia um homem general que vivia em Betel, e o seu nome era Timeu. Este homem Timeu, ele era um homem muito influente na cidade de Jerusalém. Aquele homem era um homem que, quando ele se aposentou, ele começou a
Bartimeu. É que a palavra Bar no hebraico significa filho. E a palavra Timeu é uma palavra aramaica que significa honra. Se o pai de Bartimeu estivesse vivo, ele, quando fosse chamado Bartimeu, ele seria chamado filho da honra, ou filho de um homem honrado. Mas o seu pai foi de contra o Império Romano, humilhado dentro do povo. Aquilo que era para ser honra se tornou vergonha. Aquilo que era para ser um orgulho, um título, se tornou um momento de desprezo em sua vida. E ele resolveu pedir esmola na estrada que vai de Jericó para Jerusalém. E diz a Bíblia que ele passando, Jesus passando por aquele lugar, aquele pobre homem que era cego, que não conhecia a misericórdia dos homens, ele existia nele uma capa. E a capa, irmão, muitos pregam que a capa representa no presbítero o pecado de Bartimeu, mas muitos não entendem que aquela capa, a história diz também, e os historiadores nos mostram que aquela capa era a autorização que Roma dava a uma pessoa para pedir esmola. Aquela capa que Bartimeu estava em volta do seu corpo, existia uma imagem ou uma figura, uma insígnia de quem? Do imperador romano, autorizando ele mendigar naquela avenida principal que ligava de Jerusalém a Jericó. Aquele homem era autorizado por Roma, mas foi um homem que foi arrancado tudo por Roma. Roma autorizou, mas antes jogou tudo dele. E Jesus passando, quando Jesus passa naquele caminho, aquele homem escutando, aí ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora vai entrar a mensagem que Deus vai falar no seu coração. É que aquele homem era cego, mas ele tinha ouvido. Quem sabe ele escutou que aquele mesmo Jesus passou em Naim, e o defunto que estava morto, ele ressuscitou em Naim. Quem sabe aquele homem escutou que quando a mulher sofria de um fluxo de sangue, aquela mulher, ao tocar a sua orla, ela foi curada. Quem sabe aquele cego Bartimeu, ouvindo que um paralítico de Betesda, há 38 anos, esperando o milagre, mover das águas, e Jesus que iria passando, disse a ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quem sabe aquele homem estava acendendo no seu coração, se ele clamasse por Jesus, Jesus ia resolver o seu problema. Jesus, quando alguém clama por ele, o milagre acontece. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Mas pelo olhar ou pelo ouvir? A Bíblia diz que a fé vem pelo... Aquele homem não tinha visão, mas ele tinha audição. Aquele homem ele não podia ver, mas através do ouvido ele viu. Porque filho de Davi é um título dado ao Messias de Israel. Quando ele se levanta e diz assim: Jesus, filho de Davi, era o mesmo meu presbítero e meu diácono, era o mesmo de dizer: o Messias, eu creio em ti e preciso do milagre. Eu não posso, mas tu pode resolver o meu milagre. Alguém disse: cala de cego, e ele toda vez mais se levanta e diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus para ouvir o seu clamor, quando Jesus para, alguém não pode impedir. Quando alguém, Jesus, quando ele para ouvir alguém pode falar e dizer: não serve, ele não vai te ouvir. Mas se você crer que ele vai mudar o milagre, vai transformar a vida da sua família, dê glória ao Senhor, porque você está dentro da casa de Deus. Bartimeu era cego, foi vazar nos seus olhos, mas ele estava vivo. Enquanto a vida a esperança, enquanto a vida a crença no Deus vivo. Você já parou para imaginar a frustração da vida do jovem? Você já parou para imaginar uma vida frustrante que ele passou? Jesus, ele restaura a vida. Jesus entra na vida de quem não acredita mais. Jesus entra na vida de bêbados, ladrões, traficantes. O mesmo Jesus que entrou na vida de Bartimeu é o mesmo Jesus que quer entrar na vida de alguém que está aqui dentro, que precisa aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Aquele cego, quando ouviu falar, ele se levanta com toda autoridade, com toda ousadia, e Jesus parou. E Jesus, chegando perto dele, disse assim: o que queres que eu te faça? Ele não pediu para ter riqueza, ele não pediu para ser honrado entre os homens, não. Ele pediu aquilo que ele mais precisava: eu quero
me dá visão. Cura minha humilhação. Jesus, quando entrou na vida do cego, o cego já não era mais cego, porque ele curou sua cegueira. O cego que não podia ver, começou a ver. O cego que não dava glória a Deus, porque não tinha condição de dar glória a Deus, começou a glorificar a Deus. Quem olhava para o cego dizia: vai lá, o cego Bartimeu, o filho de Timeu, o que era para ser honrado agora é humilhado. Mas quando Jesus entra na vida, a transformação, a mudança, a honra, a nome. Ninguém que não dava nada começa a valorizar. Alguém que vivia falando começa a bater palma e dizer que Deus é na vida do crente. Porque é assim que aconteceu na nossa vida. Quando estávamos no mundo, alguém não nos valorizava, alguém apontava, jogava nosso pecado e nosso nome na lama. Mas quando a vitória é minha e a tua vida, alguém tem que dizer assim: verdadeiramente, ele é grande na presença de Jesus. Jesus está aqui, Jesus está aqui, falando no teu coração que Ele é o Senhor. Quando Jesus entra, Ele entra para mudar. Quando Ele entra para vencer. Quem crê que Ele vence? Quem crê que Ele faz a mudança? Quem crê que Ele transforma? Quando Ele glória ao Senhor. Aleluia, não é movimento, é a palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus é a que transforma o homem. Eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus é quem leva a vida a quem não tem vida. Aquele homem estava lá, à beira do caminho, com a capa, com a autorização de Roma. Estava com os olhos vazados, a família morta. O tempo passando, esperando pelo milagre. Jesus aparece, o milagre acontece. O nome de Deus é glorificado. E diz a história, e a Bíblia Sagrada agora, que aquele homem começa a seguir os passos do Mestre. E nesta noite, já está chegando 9 horas e não queremos passar. Eu quero saber, você que está aqui dentro e que ainda não conhece Jesus, eu quero fazer um convite para você. Nessa pequena palavra, tão rápida, porque o tempo não nos deixa falar, não nos deixa prolongar, porque nós temos horário. E nós queremos saber se tem alguém nesta noite que quer ouvir o milagre acontecer na sua vida. Ouvir por quê, irmão? Porque quando o milagre acontece, alguém está dizendo assim: olha, tua vida está transformada. Quando Jesus entra, alguém diz assim: olha, como é que pode? Aí você começa a ouvir o milagre. Quando pensa que não, olha no espelho e se vê o milagre. Somos milagres vivos na presença de Deus. Quem é que é o milagre na mão do Senhor? Quem aqui é grato por Deus? Dê glória ao Senhor, não porque é pregador, é porque Ele está em nosso meio. Foi Ele que te tirou do mundo, foi Ele que te transformou, foi Ele que deu o nome, foi Ele que te deu o direito de ser adorador dentro desta casa. Então glorifique a Ele. E nesta noite eu convido aquelas pessoas que não são crentes. Tem aqui nesta noite, irmãos. Será que tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Eu queria saber se tem alguém. Só saber se tem alguma pessoa. Todos vocês são crentes, irmãos. Tem uma jovem aqui. Quem é esta jovem? Jovem, eu quero te fazer um convite. Convite este que não é para te levar para uma festa, não é para te levar para um aniversário, mas é um convite que você permanecer fiel a este convite, Ele vai te levar para a eternidade. O mesmo Deus que te oferece a salvação nesta noite, Ele me autoriza a te convidar para aceitar Jesus. Queria saber se você quer aceitar Jesus nesta noite. Ela não quer, irmãos. Tem mais alguma pessoa, irmãos? Mas entre as irmãs, tem alguém que ainda não é evangélico? Todos são evangélicos, irmão. Levanta a mão os evangélicos que são de Cristo Jesus. Graças a Deus, irmãos. A jovem escutou a palavra do Senhor. O nosso diácono, o nosso presbítero, acredito que ele vai reforçar o convite. Mas nesta noite, que estamos aqui, estamos porque Ele está aqui na nossa vida. Então, oreis por mim, para que Deus continue me dando graça e permitindo que eu pregue mais e mais a palavra do Senhor. Porque não é fácil, mas Jesus está no barco e Ele está no controle de tudo. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Porque Ele vive.